Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Jesus, cabelos. Mas ó, se despeçam desse cabelinho porque é hoje que vem uma mudança. Ainda tá até sujinho porque daqui a pouco partiu o salão. Mudanças virão. Muito bom dia, gente linda. Buenos dias. Mais um pouquinho pro Instagram avisar o pessoal. Quartou. Vamos lá então, galera. Vamos começar nossa leitura de hoje. A gente tá lendo o livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Os outros livros já feitos aqui ao vivo, a leitura, estão lá na minha aba Vídeos, todos salvos por partezinhas, então é bem fácil para vocês encontrarem lá. Sugestão rica de todo dia, né? Solta o celular, coloca ele do ladinho para não cair na tentação de clicar em notificação, abrir nenhuma mensagem. Dediquem esses 30 minutos dos seus dias para vocês. Por quê? Eu sei que vai ter gente assistindo gravado, também temos pessoas aqui no ao vivo, mas esse momento aqui é onde eu compartilho 30 minutinhos da minha rotina de forma ao vivo. Então aproveita que pode absorver bastante através de ouvir uma live de leitura, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na página 24 ontem e é dali que nós daremos continuidade agora. Porém, Eros ainda não é amor. O amor é uma qualidade, uma fragrância do ser, ou seja, é uma manifestação da própria essência do ser humano. Ele só pode se manifestar quando a entidade humana for capaz de avançar no processo de purificação da natureza inferior. Ele é um estado permanente da alma, uma presença constante, mesmo que a maioria das pessoas ainda não possa experimentá-lo. Eros, por sua vez, é impermanente. Ele bate na nossa porta subitamente, levando-nos de surpresa, muitas vezes contra a nossa vontade consciente, e dependendo do desenvolvimento dos parceiros, ele permanece por mais tempo ou não. Eros se assemelha à paixão, justamente por causa desse arrebatamento súbito. Porém, Eros em si mesmo é um raio de luz, é a consciência maior nos direcionando para onde precisamos ir. E a paixão é um desdobramento de Eros, que resulta da conexão da força erótica com os conteúdos psicoemocionais da personalidade. E esses mesmos conteúdos, quando não devidamente purificados ou integrados, impedem que Eros atinja sua meta de despertar o amor em nós. A paixão pode iniciar o processo de união entre duas pessoas, porém raramente ela permanece em um relacionamento longo. Isso porque a paixão tem como objeto uma fantasia, uma idealização do outro. Projetamos no outro sonhos e aspectos não integrados da nossa própria consciência, em geral, traumas de infância. Em outras palavras, nos apaixonamos por uma ilusão. Por exemplo,
Se ainda não integrei algo relacionado ao abandono materno e encontro alguém que de alguma maneira me lembre minha mãe, vou projetar no outro a esperança de ser acolhido e vou me apaixonar por ele. Isso ocorre porque o ser humano busca reencenar as cenas traumáticas da infância na idade adulta, com a esperança de curar as feridas ainda abertas. Para isso, buscamos parceiros que contêm o melhor e o pior dos nossos pais, porque no fundo existe uma esperança mágica de que dessa vez será diferente. É um mecanismo que tenta reparar o passado. A pessoa movida pela paixão acredita querer o bem do outro, mas não é assim. A paixão é egoísta. O querer bem nada mais é que uma estratégia para ter suas expectativas atendidas, para curar as feridas do passado. Mais cedo ou mais tarde, porém, a verdade vem à tona. Ninguém pode curar nossas feridas a não ser nós mesmos. Vou marcando aqui, tá, gente? Essa descoberta é o mais longe que a paixão pode nos levar na jornada. Se não for temperada pelo amor, a relação irá retroceder, porque Eros, na forma de paixão, acorda os monstros internos: insegurança, ciúmes, carência, possessão, todos os aspectos ou marcas do passado que ainda não foram curados. Nós atraímos justamente aquilo que precisamos integrar. É sempre assim. Se o casal for maduro o suficiente para lidar com as balanças da relação, compreendendo que isso faz parte da jornada, os parceiros poderão atravessar as noites escuras da relação e alcançar a meta maior, que é o amor. Com isso, podemos compreender um pouco mais sobre a importância dos relacionamentos dentro do jogo da vida. Eles estão justamente a serviço da realização da meta final, que é a experiência da unidade. Na realidade, a vida humana foi projetada para que isso aconteça. A própria dualidade entre masculino e feminino é uma expressão desse fenômeno. Os opostos existem justamente para serem reintegrados. A energia gerada pela tensão dos opostos é o que possibilita o nascimento de algo novo. E é através da união entre os princípios femininos e masculinos dentro de nós que a experiência máxima da unidade acontece. E é através da união entre os princípios do feminino e masculino dentro de nós que a experiência máxima da unidade acontece. Falaremos mais sobre isso e outros aspectos ligados à ativação da sexualidade ao longo desse estudo. Que susto! Esse livro, ele tem os detalhes em rosinha, ó. E aí os títulos estão em rosa. E agora eu virei a página e tava em rosa. Eu pensei, gente, eu já li isso aqui, mas não pode ser, porque tava com o mesmo marca-texto aqui, ó. Mas é do livro. Vamos lá. Lembrança da meta. Despertar o amor. Podemos dizer, então, que a meta do ser humano é retornar ao estado conhecido da unidade, o que é sinônimo de despertar o amor. Digo despertar porque o amor encontra-se em estado adormecido dentro de nós. Sem amor, experimentamos a vida como sonâmbulos. Mas também poderíamos dizer que o amor está escondido, guardado, congelado. Ele está presente, mas está inativo. Mas de que serve a fragrância do perfume se não podemos experimentá-la? Despertar o amor é a razão mais profunda de estarmos aqui. Isso é o que nos move nesse plano. É o que nos faz levantar de manhã e fazer o que precisamos fazer. Alguns estão conscientes disso e sentem a alegria de viver. Outros estão tendo vislumbres da unidade. Porém, a maioria não está consciente disso e por isso carrega uma profunda angústia por não conseguir ver sentido na vida. Não há motivos para acordar de manhã. Isso gera depressão, angústia e sentimento de não pertencimento. Despertar o amor equivale a iluminar todas as sombras que nos habitam. Significa acordar do encantamento da matéria e libertar-se do apego a ela. Nesse contexto, matéria é tudo aquilo que te desvia do amor,
tudo aquilo que faz você se manter sonhando o sonho da separação. Despertar o amor é também uma possível tradução do mantra que resume a missão de linhagem espiritual a qual pertenço, a linhagem Saksha. Aí ele trouxe aqui o mantra, só que tá Rabu Ap Jagoma, nem sei que língua que é. Traduzindo. Eu tô falando que os livros estão testando as minhas linguagens múltiplas, porque já saímos até do inglês agora, já estamos em outra. A tradução é: Deus desperte. Deus desperte em mim. Deus desperte em todos e todos os lugares. Deus é amor. Por isso oramos e cantamos para que o amor desperte. Nossa, que lindo. Olha só, quem aí tem folhinha de mantra, post-it de mantra, já coloca isso aqui, ó. Deus desperte. Deus desperte em mim. Deus desperte em todos e em todos os lugares. Porque afinal, Deus é amor. Por isso, oramos e cantamos para que o amor desperte. Sensacional. O amor desperto é um fluxo contínuo da compaixão. É quando podemos nos colocar no lugar do outro e sentir a dor dele. Quando reconhecemos o potencial adormecido no outro e damos força para esse potencial se manifestar. É uma vontade sincera de ver o outro brilhar, de ver o outro feliz e satisfeito. É isso que eu chamo de autêntico altruísmo. A principal característica do amor desperto é a doação desinteressada. Assim como a flor espalha seu perfume e sua beleza gratuitamente, assim como o sol espalha seu calor e sua luz, assim como a chuva molha a terra e a água mata a sede, a essência do ser humano ama. Eu sei que para muitos esses conceitos podem parecer bastante esotéricos ou românticos, mas eu afirmo, assim é. Esse conhecimento é um produto da minha própria experiência, pois não há outra maneira de conhecer a verdade senão a experimentando. Não é possível fornecer provas que demonstrem essa verdade. Ela precisa ser vivida. Somente quem experimenta a fragrância do amor sabe como ela é. Essa jornada do amor cheia de desafios, mas é através deles que avançamos. Quando os desafios dos relacionamentos começam a aparecer, muitas vezes somos completamente tragados pela descrença e pela desesperança, pelo medo e pelo ódio. Os relacionamentos trazem grandes provas, eles nos espremem e cutucam nossas feridas. Então, muitas vezes, achamos que não tem saída. Somos levados a pensar que esse negócio de relacionamento não é para nós e nos perguntamos se vale a pena jogar esse jogo. Nessa hora, é importante lembrar da meta. Estamos aqui para amar e criar união. Esse é o jogo. Bom dia, mãe linda! Que bom tê-la aqui. Vi que a Lau tá aí também. Já tava com saudade. Continuando. Para encontrarmos formas de ressignificar o casamento, precisamos, antes de mais nada, saber qual é a origem da guerra entre os sexos, ou seja, a origem do sofrimento nas relações. Por que é tão complicado se relacionar? O primeiro ponto a ser compreendido é que o problema não está no relacionamento em si. O problema não está no jogo, porque o relacionamento é apenas um instrumento do jogo divino, mas sim dentro de cada um de nós. Oi, Lau! Não adianta procurar a origem do sofrimento dentro do relacionamento ou no outro, porque a origem dessa dor está dentro de nós. E é a partir dessa dor, desse sofrimento, que muitas das nossas relações acabam se baseando. E como o outro com quem nos relacionamos também carrega dor, as consequências e os desdobramentos podem ser infinitos, já que a dor gera defesas complexas. É isso que torna as relações humanas algo tão complicado. Portanto, uma das principais causas da complexidade nas relações e o que impede que elas tenham o devido lugar na nossa vida é justamente o desconhecimento a respeito da origem da dor e de nós mesmos. Como a gente já sabe, tudo começa em nós.
o bloqueio da espontaneidade. A força criadora do universo, também conhecida como energia vital, é o princípio que rege a vida. É a inteligência por trás de todas as coisas. Essa energia está presente em tudo que é vivo. É um poder que está dentro e fora de nós, em todos os lugares. É o que os hindus chamam de prana, e o que os chineses chamam de chi. Essa é a verdade em si mesma, porque ela flui através de nós, gerando e mantendo a vida, sempre em busca da união, da construção, da luz, da alegria, da paz e da prosperidade, em busca do prazer. Na verdade, ela é a própria fonte do êxtase. Porém, em alguns momentos, esse fluxo de energia dentro de nós sofre uma interferência, um bloqueio, que também podemos chamar de perturbação. Isso acontece logo cedo na vida, quando a sexualidade é ativada e começa a se manifestar na criança. A sexualidade, como expressão da consciência que está em busca da fusão, pode se desdobrar de muitas formas, em alegria, brincadeira e celebração. Mas eu costumo resumir todas essas expressões em uma palavra: espontaneidade. E tendo a sexualidade ativada, a criança experimenta o prazer de muitas maneiras. Ela descobre que existe conforto não somente quando está no colo da mãe, mas quando está chupando o dedinho ou quando está brincando com ela mesma. Em cada fase do desenvolvimento, ela descobre um instrumento que lhe dá prazer. Primeiro a boca, depois o ânus, entre outros instrumentos. Esses instrumentos lhe trazem prazer e, com isso, a lembrança do estado da unidade. Na medida em que o ego se desenvolve e a sexualidade é mais intensamente ativada, a criança começa a descobrir o seu próprio órgão sexual, que é o lugar em que há mais células nervosas, o que intensifica o sentimento de prazer, ou seja, intensifica o vislumbre do estado de unidade. Mas quando ela começa a descobrir essa área, é geralmente quando começa a ouvir: não, para com isso é errado, isso é feio, isso é sujo, isso é pecado. E por essa repressão da espontaneidade, o medo e o ódio começam a se instalar no sistema da criança. Para se desenvolver de maneira adequada, a criança precisa de alguns elementos. Entre eles, o mais fundamental é o amor. Entendendo que amor para ela é toque, é contato com a pele, é presença física. Ela também precisa de alimento e de proteção, pois a experiência da individualização automaticamente gera medo. E como ela ainda não tem a razão desenvolvida para entender que os pais estão trabalhando para sustentá-la, mesmo que ela fique sozinha por curtos espaços de tempo, automaticamente ela entra em contato com o medo e, consequentemente, com o ódio. Sempre que a satisfação dessas necessidades não é atendida, surgem esses sentimentos. Por fim, a criança precisa de liberdade para se expressar. Vamos supor que ela está brincando e pulando no meio da sala, porém os pais estão num momento difícil e não querem que ela faça isso. Ou então o pai está lendo o jornal e quer silêncio. Então ele diz: cala a boca, fica quieto, que feio fazer isso. Esse tipo de repressão da espontaneidade se repete muitas vezes na infância. E como a criança precisa de amor, alimento, proteção e liberdade, nesse momento ela sente sua vida ameaçada. Ela sente que, se não ceder a essa ordem, ela deixará de receber o que precisa para continuar vivendo. Aos poucos, a espontaneidade vai sendo contaminada pelo medo. Ela, então, começa a se adequar àquilo que está sendo exigido dela. Ou seja, ela começa a usar uma máscara. A máscara não é ela, mas ela entende que, para continuar recebendo o que precisa, ela tem que usar essa máscara. No mundo fora de casa, com os amiguinhos, às vezes, ela sente que pode ser ela mesma, mas em casa, ela tem que usar a máscara para receber o que precisa. Outro momento importante no desenvolvimento infantil é quando a criança começa a sentir atração pelos pais, o famoso complexo de Édipo. E isso também é visto como algo vergonhoso e pecaminoso. Mas para a criança, esse sentimento é natural e não tem as mesmas conotações luxuriantes atribuídas pelo adulto. Os pais são a primeira referência de feminino e masculino com as quais a criança entra em contato, e é perfeitamente normal que elas sintam atração.
Esse é o fenômeno natural do desenvolvimento da consciência. É uma busca pela fusão, pela unidade. Porém, essa expressão de consciência sempre foi muito mal compreendida. São raros os pais que sabem lidar com isso, pois eles não podem compreender a sua própria sexualidade. Então, quando começa a ver o florescimento da sexualidade da criança, eles se assustam e não sabem o que fazer. Alguns, lamentavelmente, se deslumbram com isso e cometem erro de deixar a própria sexualidade ser ativada e acabam cometendo abuso sexual. Outros simplesmente põem uma cortina e fingem que não estão vendo nada, como se nada tivesse acontecendo. Mas a grande maioria tenta eliminar o impulso quando ele surge na criança, pois simplesmente não sabem como lidar com isso. O rompimento com a essência. A partir desse distanciamento da espontaneidade, inicia-se o processo de divisão interna na criança. E em um dado momento, essa situação específica acaba completando a cisão. É nesse ponto que a entidade em evolução perde a conexão consigo mesma. Nesse momento, esquecemos quem somos e passamos a acreditar sermos a máscara. É como se fôssemos cortados ao meio. Esse é o momento da origem da dor, a dor gerada pelo rompimento com a nossa essência. Todos nós passamos por esse processo. É impossível se desenvolver nesse plano sem traumas, porque para o próprio bem da criança, os pais precisam colocar limites. A questão é a forma como os limites são colocados. Se for com amor e consciência, a criança vive uma dor momentânea, mas não sofre um trauma capaz de impedir a reunificação mais tarde. Quando os limites são colocados com estupidez e violência, um trauma profundo pode ser criado. No entanto, não existem culpados. Muitos traumas são transmitidos de geração em geração, porque os pais, quando crianças, também sofreram repressão. Essa pode ser uma cadeia de ação e reação que se perde nos horizontes do passado. Essa dor gerada pelo rompimento com a nossa essência é tão profunda que é como se o buraco se abrisse dentro de nós. Experimentamos um grande vazio criado pela ausência do verdadeiro eu. E para lidar com isso, iniciamos um processo de negação e de amortecimento. Tentamos preencher esse vazio de diversas maneiras e começam a surgir necessidades simbólicas, ou seja, falsas necessidades que servem para suprir uma carência. Então, começamos a arranjar doenças, compulsões e infinitas distrações. Começamos a querer ser muito importantes, reconhecidos e respeitados. As necessidades podem ser infinitas, mas o principal elemento utilizado para aliviar ou anestesiar a dor é a própria energia sexual, já que nosso sistema carrega a memória de que isso proporciona alívio e reconexão. Só que nesse ponto, a sexualidade já está contaminada pelo medo e pelo ódio, o que acaba dando origem ao que chamamos de luxúria, que nada mais é do que um mecanismo de defesa criado para proteger a entidade da carência. A luxúria é uma das filhas da repressão sexual. Dela nasce todo tipo de perversidade, todo tipo de pornografia. Falaremos muito sobre ela ao longo desse estudo. Por que não nos lembramos da ruptura? A ruptura com a essência é um momento doloroso demais para acolher na memória. Para lidar com essa dor aniquilante e que para escondê-la de forma que nunca mais entremos em contato com tais sentimentos, nós usamos os mecanismos chamados negação. A negação é outra filha da repressão. A partir dela nascem as máscaras e muitos outros mecanismos de defesa, entre eles as matrizes do eu inferior, a gula com todas as suas manifestações de voracidade, a preguiça, que é a paralisação diante do que precisa ser feito devido aos sentimentos negados e presos no sistema. A paralisação pode ser ativa. Um workaholic pode ser um preguiçoso que faz muitas coisas, menos o que precisa ser feito. A avareza é o desejo de acumular e de se proteger atrás do que se tem. A inveja, que quer rebaixar e destruir o objeto desejado. A ira, que em sua forma passiva é indiferença e em sua forma ativa é violência. Ou simplesmente o desejo de machucar. O orgulho e seus desdobramentos. Vaidade, vergonha, arrogância, autoimagem, complexo de inferioridade e superioridade. A luxúria, que é usar a energia sexual para ter poder sobre o outro.
O medo, incluindo a dúvida, o ceticismo e todos os tipos de pânico. E a mentira, desde a mais grosseira que você conta para o outro, com o objetivo de se promover, até o auto-engano, que é nem saber quem é você. Mas entre essas manifestações da natureza inferior, o medo se sobressai. A pessoa reprimida vive com medo, medo da vida. E uma das manifestações do medo é a insegurança. Ela não acredita no seu poder. Ela pode ter dons maravilhosos, mas não os reconhece. Se formos atrás do medo, encontraremos a repressão. Encontraremos esse ambiente no qual você foi impedido de ser você mesmo. Do medo nasce a ansiedade, entre outros sintomas. Como já vimos, quando fomos reprimidos, tivemos que criar uma máscara para sobreviver. Nós tivemos que fingir ser outra coisa para podermos ser aceitos. Então passamos a acreditar que somos isso. Mas de alguma maneira você sabe que não é a máscara. E esse é um segredo carregado de culpa. Por isso você precisa escondê-lo até de si mesmo. Você tem vergonha de ser você mesmo. Essa máscara se tornou um tirano cruel. Mas todos nós passamos por isso. Todos passamos por choques que provocam dor e denunciaram aspectos cruéis da experiência humana. E para evitar o contato com essa crueldade, com essa dor, esses mecanismos de defesa são ativados e você tem uma falsa sensação de não estar sentindo. A negação gera essa falsa sensação de que está tudo bem. Anos atrás, assisti a uma cena em que uma criança de aproximadamente 2 anos de idade foi tratada com muita estupidez por seu pai. Ele não quis levá-la para um passeio de carro. Eu esperava por perto, ao lado da mãe dessa criança, e nesse momento pude vê-la contendo as lágrimas que queriam cair. A mãe estava junto dela, mas ela queria ficar com o pai, e ele foi estúpido com ela. Eu conhecia a família e sabia que na casa dela não era permitido chorar. Esse pai não aceitava o choro dos seus filhos. Foi triste assistir aquela cena e ver nascer o processo da negação nessa criança tão novinha. Ela conteve o choro e mostrou indiferença. Ela negou a dor que estava sentindo por não estar sendo acolhida. Naquele momento, minha visão se abriu. Pude ver o karma daquela criança e tive a triste constatação de que ela sofreria muito nessa vida. Voltei a encontrá-la 11 anos depois e pude comprovar o insight que tive naquela época. Era uma jovem que não conseguia ter nenhum contato afetivo com o outro e aos 13 anos de idade já carregava uma série de somatização, como asma, alergia e pânico. Amanhã a gente vai começar o subtítulo A Origem do Mal. Eu não sei quem está aqui comigo no ao vivo, quem está assistindo gravado. Algumas pessoas me mandam mensagem, algumas me dão bom dia aqui, eu sei. Mas eu quero pedir um super favorzão para vocês hoje. Mandem esse convite da live, mandem essa live aqui para alguém, que eu tenho certeza que essa leitura vai tocar o coração de praticamente todo mundo que tiver acesso a esse conteúdo. Eu já entendi em 38 páginas qual é o objetivo da intenção que ele traz aqui quanto ao amar e ser livre. É uma busca totalmente interna, é um olhar totalmente interno, é uma compreensão interna. Então todos nós podemos aprender algo aqui. Eu te peço, convide as pessoas a virem assistir, convide a olhar gravado, convide a comprar o livro e ler em casa, se for o caso. Mas repassa essa mensagem para outras pessoas. Repassa essa leitura para outras pessoas, porque pode mudar o coração de alguém. E eu sempre falo que é muito egoísmo quando a gente recebe algo bom e não compartilha. Então, se eu tô aqui compartilhando com vocês, não parem esse compartilhar aqui. Continuem levando o conhecimento e continuem compartilhando, trazendo mais pessoas para esse momento aqui conosco. Eu tenho certeza que quem tá aqui tá tendo algum impacto quanto às leituras, senão não ia estar aqui todo dia meia hora comigo, né? Mas não parem em vocês, não segurem em vocês. Compartilhem, mandem para outras pessoas, chamem outras pessoas. Vocês com certeza têm uma lista de amizades, de pessoas que vocês amam. Mandam esse convite para as pessoas. Não é para mim, Diane. Eu estou vindo aqui trazer meia hora do meu dia para vocês com todo o meu coração. Mas convidem, quem sentir vai vir.
Convidem a olhar as lives gravadas ou convidem a comprar os livros que estão fazendo sentido e ler em casa. Mas repassem a mensagem do que faz sentido para vocês, tá bom? Não sejamos egoístas. Gente, um ótimo, extraordinário dia. Agora, ó, se despeçam desse cabelo, se despeçam dessa unha destruída, que amanhã vai ter um novo visu aqui pra vocês. Beijo no coração de vocês, eu vejo vocês, eu honro vocês. Um ótimo dia, extraordinário dia e até amanhã às 7h30 aqui eu espero vocês. Beijão!